Shalom, um ótimo dia, Deus te abençoe. Bora para a leitura do próximo capítulo? Hoje, capítulo 25 de 1 Samuel. Pega aí sua Bíblia, caneta, marca texto. Bora para a leitura de hoje. E vamos orar para darmos início. Pai, nós queremos exaltar o Teu nome, Senhor. Queremos agradecer porque o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Como é bom termos esse momento a qual temos crescido, amadurecido. Como aprendemos contigo. Obrigada, Pai. Que o Senhor possa ser adorado, exaltado hoje e sempre em nossas vidas, em nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, no ônibus, no mercado, enfim, onde estivermos, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Te adoramos, te exaltamos. Amém e amém. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 25 tem como título A Morte de Samuel. Samuel morreu e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então o sepultaram na sua casa em Ramá. E depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Calebe chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E a sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita, inteligente, mas ele era mau e ele era grosseiro. Nabal estava em Carmelo cortando a lã das suas ovelhas. E Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissesse o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor e a sua família, e tudo o que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente, e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte e eles lhe contarão. E Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. E assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram recado a Nabal, em nome de Davi. E então ficaram esperando. E Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia, há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. E os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. E então Davi disse: ponham as suas espadas nos cintos. E todos obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente. Nunca nos incomodaram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, eles não nos roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite todo o tempo em que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso, resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém
pode falar com ele. E então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos secos, e pôs tudo sobre jumentos. E então disse aos empregados: vão na frente, que eu vou atrás. Porém, não contou nada ao seu marido. Abigail ia montada no seu jumento e, de repente, numa curva, na descida, ela encontrou Davi e os seus homens que vinham na sua direção. E aí Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele. E é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei? Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. E quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. É exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro, pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com a sua funda. Olha o exemplo que ela deu, hein? Um homem que atira pedras com a sua funda. Falou exatamente para Davi, que sabe muito bem o que é isso. E o Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender, ou sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. E aí Davi respondeu: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Eu preciso marcar essa parte. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer qualquer mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. E Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado, estava alegre, e então ela não lhe contou nada. E aí na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. E aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. E uns 10 dias depois,
a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. E quando Davi soube que Nabal havia morrido, ele disse: louvem a Deus o Senhor. Ele me vingou de Nabal, que me insultou. E assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. E então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. E aí ela se levantou depressa e montou o seu jumento. E acompanhada por suas 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Ainoã de Jezreel, e agora Abigail também se tornou sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Paute, filho de Laís, da cidade de Galim. Então, gente, Mical não estava mais esperando Davi, não era mais esposa de Davi. Nesse tempo, na fuga de Davi, Saul deu Mical para outro homem, para Paute, na cidade de Galim. Quanta coisa, hein? Lendo assim, parece que as coisas estão acontecendo rápidas, uma coisa depois da outra, né? Porém, a gente tem noção, às vezes não temos essa noção se não for exposto, mas algumas vezes já foi deixado aqui para nós, igual agora, a morte de Samuel. Ou seja, as coisas estão levando um tempo para acontecer. E aí aqui a gente já tem o conhecimento que Davi ficou fugido de Saul entre 14 a 18 anos. Olha quanto tempo que Mical ficaria lá, sozinha. E aí ela foi dada a outra pessoa. Enfim, né? Muito tempo se passa de uma situação para outra. Mas sempre estamos aprendendo muito, muito. E que sabedoria de Abigail, né? Que rapidez. Ela não demorou a agir. E essa ação de Abigail fez toda a diferença. Não apenas o entendimento do que deve ser feito, mas fazer logo. Porque às vezes a pessoa até tem a noção, tem que fazer assim, não é desse jeito, precisava correr, precisava fazer aquilo. Como é que vai fazer? Não, peraí, vamos fazer e agora, fazer logo. Se ela tivesse demorado, né? Literalmente seria tarde demais. Vamos orar. Pai, obrigada por essa leitura, obrigada porque o Senhor nos ensina sempre, sempre. Te amamos, Pai. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada por nos ensinar que tudo isso fique em nós, gravado em nós, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao capítulo 25. Depois da grande lição de integridade na caverna, esse capítulo aqui agora traz um choque de realidade. A morte de Samuel, o profeta e mentor de Davi, e o encontro tenso que quase leva Davi a cometer um erro irreparável por causa da ira, da raiva. E aí nós vamos aprender por que da importância de ter pessoas ao nosso redor que nos tragam de volta ao eixo. 1 Samuel 25 tem como título aqui para nossa compreensão: a morte de Samuel, a loucura de Nabal e a sabedoria de Abigail.
Então vamos lá, Samuel morre e aí tem o luto de uma nação. Davi, em seu exílio, pede uma cortesia a Nabal, um homem rico que Davi e os seus homens protegeram durante a tosquia deve ser, das ovelhas. E Nabal, um homem grosseiro, um homem insensato, humilha os mensageiros de Davi. Quem que é Davi? Tem tantos servos, tantos escravos, existem tantos que fogem dos seus senhores. Davi, olha só, gente. E aí, Davi, ferido em seu orgulho e impulsionado pela ira, ordena que 400 homens se cinjam das suas espadas. E agora ele está pronto para massacrar todos os homens da casa de Nabal. E aí o que a gente observa aqui? Como até o homem segundo o coração de Deus pode perder. A gente entende que até o homem segundo o coração de Deus, Davi ainda está no processo, né? Mas era um homem que buscava seguir a orientação do Senhor, cheio de princípios. Ainda assim, pode perder o controle se não estiver atento à gestão da ira. Então Davi sentiu-se ultrajado. A amargura é um veneno que, se não for gerenciado, transforma um libertador em um justiceiro sanguinário. Davi estava prestes a repetir o erro que Saul cometeu ao matar os sacerdotes em Nob, lembra? Então nós entendemos que a sabedoria, ela é a capacidade de discernir o momento de parar, mesmo quando a nossa vontade é continuar. Abigail, a esposa de Nabal, é a mulher sábia aqui. É a pessoa sábia nesse negócio, nesse contexto. Ao saber do desastre iminente, ela não discute com o marido e nem tenta convencer Davi pela força. Ela vai ao encontro de Davi. Ela não ficou esperando uma atitude de Nabal. Não foi ela que errou, foi Nabal. Mas se ela esperasse o tempo de convencer Nabal a reparar o erro, ia ser tarde demais. Ela entrou em ação. Ela foi ao encontro de Davi. Ela levou provisões e ela usou palavras corretas ali. Palavras de afirmação, palavras proféticas. E aí ela trouxe Davi de volta para sua identidade. A palavra que Abigail trouxe ali para Davi, trouxe Davi para o eixo. Ela trouxe ele para a consciência. Ele estava tomado pela ira e ela veio falar assim: você é homem de Deus. Quando você estiver no trono como rei, não vai ter do que se arrepender por vinganças pessoais, por impulsos tomados pela raiva. Você sempre vai ter do que se orgulhar, porque não sujou suas mãos com sangue. Olha só, que sábia. E aí, vamos lá, vamos imaginar essa cena ali de novo. Davi, caminho com 400 homens, pronto para derramar sangue. Estava totalmente fora de si, tomado pela fúria, a raiva pela ingratidão. E aí Abigail aparece. E ela não apenas dá comida, mas ela vem e fala ao coração de Davi. Ela diz: meu senhor, não deixe que isso seja um peso na sua consciência no futuro, por ter derramado sangue sem causa. Não deixe que isso seja um peso na sua consciência no futuro, por ter derramado sangue sem causa. Olha só. O que a atitude de Abigail nos ensina sobre liderança e sobre relacionamentos? Vamos aprender com essa atitude de Abigail. E diz assim para nós: a importância de ter pessoas que te confrontam com amor. Davi precisava de Abigail para salvá-lo dele mesmo. Você tem ao seu redor pessoas que têm coragem de te dizer: pare se você estiver errado? Você tem pessoas do seu lado
que estão ali prontas para te falar o que é preciso? Ou você só convive com quem te aplaude, até mesmo as suas reações impulsivas? Segundo ponto, o perigo de reagir na ira. Quando Abigail foi falar para Davi e ele a ouviu, imediatamente ele se acalmou. E aí ele disse: bendito seja o Senhor que hoje te enviou ao meu encontro. Ele reconheceu que eu estava prestes a cometer um erro terrível. Então fica para nós aqui, nunca tome decisões definitivas baseadas em emoções temporárias. Nunca tome decisões definitivas baseadas em emoções temporárias, como raiva, mágoa e orgulho. E terceiro, deixe a justiça com Deus. Abigail lembrou Davi que ele era um ungido, que ele não precisava se sujar com vingança de um tolo como Nabal. E você viu o significado do nome Nabal? Tolo. E Deus cuidou de Nabal 10 dias. E depois ele morreu de causas naturais. Quando você se mantém íntegro e não desce ao nível do seu agressor, Deus é quem cuida da sentença. Não desça ao nível do seu agressor. Frase de impacto para nós. A sabedoria sabe a hora de parar, mesmo quando a ira diz para continuar. Não deixe que a grosseria dos outros te transforme em alguém amargo. Tenha a humildade de ouvir conselhos que te livram de cometer erros que você lamentaria depois. Que tremenda, hein? Frase principal para nós, então, controle. No caso, controle emocional. Esse capítulo nos ensina que a força de um ungido não está na sua capacidade de destruir os que te insultam, mas a força de um ungido está na sua capacidade de dominar a própria ira e confiar que Deus é o juiz da nossa causa. O risco da morte de Davi e a sua própria instabilidade emocional foram contornados nesse capítulo. Davi reconhece ali a sabedoria de Abigail, e dias depois Nabal morre. E aí Davi pede Abigail em casamento. Mas, gente, sabia que a perseguição de Saul não parou? Não descansa? No próximo capítulo, capítulo 26, vamos ver que Saul vai voltar a caçar Davi. E novamente Davi tem outra chance de matá-lo. E aí? Dessa vez, enquanto Saul dorme no meio do seu acampamento, rodeado por 3.000 soldados. Como vai ser o desfecho desse capítulo? Espero você amanhã para a gente poder descobrir. E para encerrar o nosso momento de devocional hoje, com um pedaço, um trecho do livro Eu Vou Sair Desse Deserto, capítulo 156, diz assim para nós: está consumado. Por meio do seu sacrifício, Jesus conquistou o domínio sobre o pecado e sobre o mal e nos abriu um caminho de redenção. Marcos 5, de 1 a 14, foi o texto para esse estudo. E eu quero deixar um trecho apenas. Mesmo quando tudo parece perdido ou difícil, podemos confiar no que Jesus já fez. Sua vitória na cruz nos dá a segurança de que, ao enfrentarmos os nossos maiores desafios, Ele já conquistou a vitória. Aleluia! E a questão para nós é: em que áreas da nossa vida devemos confiar no que já está consumado? Em que situações devemos nos lembrar que Jesus já venceu por nós e que com Ele podemos seguir em frente com confiança e liberdade? A chave, então, é entender que, assim como no tempo de Jesus, a sua batalha pode ser intensa, mas o final já está decidido. Aleluia! Confie em Jesus, que já conquistou o domínio sobre todo pecado e sobre mal e nos abriu um caminho de redenção. Somos mais que vencedores em Cristo, que está conosco em todo o tempo. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe o seu dia. E se essa palavra
trouxe alguma chave para você, abriu sua mente, te trouxe uma direção, comente aqui, deixe abaixo do vídeo um comentário e nós estamos aqui para aprender juntos. Se houve alguma dúvida no decorrer da leitura, alguma pergunta, deixe aqui e vamos aprender juntos. Nenhuma pergunta é boba. Sempre vamos aprender alguma coisa. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchauzinho.